Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 106 Intermediários 10. Parabéns aluno rank 1550, Handover, tempo gasto para completar a masmorra 01 hora, 46 minutos, 08 segundos. Saindo da masmorra, logo ouvi o alto-falante ao lado da masmorra anunciar meu resultado. Olhando para a hora, minha boca não pôde deixar de se contorcer. Para ser honesto, isso foi muito mais rápido do que eu esperava. Além disso, havia um pequenino problema em relação à minha pontuação. E foi assim que eu andei durante todo o caminho. Sim, eu andei. Eu nunca aumentei meu ritmo uma vez. Meu caminho era tão desobstruído e desinteressante que tudo o que fiz foi apenas dar um passeio. Eu normalmente não teria reclamado, mas bem, e foi tão anticlimático que fiquei sem palavras. Acho que não ser Kevin realmente fez a diferença. Nenhum evento inesperado aconteceu. Acho que estava tão acostumado com as coisas sempre acontecendo comigo que tinha esquecido completamente que não era o protagonista. Os problemas não batiam à minha porta a menos que eu os procurasse, ao contrário de Kevin, que era o oposto. Ele teve problemas para procurá-lo. Com relação ao meu tempo, a única vez que perdi foi provavelmente quando estava educando o Arnold, mas isso mal levou 10 minutos. Quando saí da masmorra, embora provavelmente tenha pontuado entre os melhores dos primeiros anos, ninguém estava prestando atenção em mim. Por quê? Rápido, pegue os curandeiros. Chame todos os membros ranqueados que conseguirmos, temos uma horda de goblins dentro do nível ranqueado. Recebemos relatórios sobre vários alunos supervisores que mal estão aguentando. Sim. Meio que esqueci que isso deveria acontecer. De alguma forma, senti um vínculo semelhante à camaradagem em relação ao aluno que desencadeou a horda de goblins. Eu também entendia como era estar sob ataques constantes de vários goblins enfurecidos ao mesmo tempo e, para ser honesto, não foi a melhor experiência. Olhando para o caos que se seguiu, balancei a cabeça e voltei para o meu dormitório. Como minha pontuação havia sido registrada pelo sistema escolar, não havia necessidade de ficar para trás. Além disso, eu tinha um problema muito mais urgente em mãos. Finalmente chegou a hora de começar a planejar minha futura empresa. Algumas horas após o incidente do Goblin, o escritório de Dona Aya. Tendo acabado de resolver um incidente que acabará de acontecer durante o exame para os primeiros anos, Dona estava exausta. Quem diria que goblins tinham essa peculiaridade? Sentada em uma grande cadeira de couro, em frente a uma grande mesa onde vários monitores foram montados, Dona suspirou. Asterisco suspirar asterisco. Ela tinha acabado de voltar de uma reunião de 1 hora com os outros professores da faculdade sobre um certo incidente que aconteceu na masmorra de dificuldade classificada. Uma horda goblin em massa de goblins enfurecidos. No final, depois de verificar as câmeras corporais dos supervisores da masmorra, eles foram capazes de descobrir duas coisas. 1. O que desencadeou a horda de goblins em massa, e 2. O fato de que a facção Supremacia do Sangue tinha como alvo Kevin. No final, embora Dona quisesse fazer algo com relação à interferência da facção Supremacia do Sangue, ela não pôde fazer nada porque não havia evidências suficientes. No final das contas, era a palavra do aluno contra a deles. A menos que tivessem provas concretas detalhando seu plano, o conselho escolar não se moveria. Especialmente porque o grupo Supremacia do Sangue consistia em muitos indivíduos poderosos. Embora Kevin fosse importante para eles, desde que sua vida não fosse ameaçada, a academia não iria antagonizar uma facção tão grande. Droga! Só de lembrar do sorriso triunfante que Gilbert tinha em seu rosto durante a reunião, Dona ficou extremamente irritada. Ela estava tão perto de mandar que fui direto para o hospital. Mas por pura força de vontade, ela conseguiu se conter. Ainda mais porque ela se lembrava de quem era o pai dele. Asterisco suspirar asterisco.
Suspirando mais uma vez, Donna ligou seu laptop e repassou algumas das imagens da câmera que ela obteve dos alunos supervisores dentro da masmorra. Logo, uma série de batalhas que foram capturadas pelas webcams do segundo e terceiro anos no julgamento da masmorra estava sendo reproduzida na frente do monitor diante dela. A primeira filmagem que ela conseguiu foi sobre Kevin. A esgrima de Kevin era exatamente como ela tinha visto pela primeira vez no teste de inscrição. Lindo. Cada golpe de espada dele era leve como uma pena. No entanto, sob aqueles golpes de espada suaves, havia um forte poder destrutivo que se conectou fluidamente com seu próximo movimento. Toda vez que ele cortava com sua espada, o golpe aparecia e desaparecia constantemente. Aparentemente como uma miragem. A menos que você seja um especialista em julgar o fluxo de mana no ar, seu padrão de ataque seria completamente desconhecido, o tornando-o especialmente difícil de combater. Além disso, sempre que ele lutou sem usar sua arte da espada, cada um de seus movimentos era natural como água corrente. Sua esgrima era tão bem polida e afiada que parecia mais adequado chamá-la de performance em vez de esgrima. Era evidente que ele havia colocado sangue, suor e lágrimas para chegar onde estava agora. Ele não foi classificado em primeiro lugar por nada. Ele era talentoso e trabalhador. A aluna perfeita no livro de Donna. Em seguida foi Jin. Seus ataques com as adagas eram verdadeiramente dominadores e cruéis. Ele esfaqueou diretamente no coração de seu oponente e brutalizou qualquer um que estivesse constantemente na defensiva. Usando sua velocidade a seu favor, ele constantemente cortava, batia e esfaqueava a cada goblin que estava diante dele. Em vez de um julgamento, foi mais como um massacre unilateral. Depois de verificar Jin, Donna passou a verificar os registros dos alunos mais destacados. De Amanda, Emma, Melissa, Anne e o Fei e muitos mais. Enquanto ela observava, ela rabiscou qualquer coisa que ela achava que eles poderiam melhorar. Por exemplo, Amanda tendia a perder muito tempo reabastecendo sua aljava sempre que ficava sem flechas. Donna pensou que se conseguisse reduzir esse tempo, ela se tornaria ainda mais mortal para os adversários. Donna acreditava que o curto espaço de tempo que Amanda usava para alternar entre as aljavas poderia ser fatal para ela e especialmente porque criava uma abertura para o oponente explorar. Ela definitivamente precisava tomar cuidado com isso. Claro, Amanda não era a única com falhas. Todos tinham defeitos. Kevin incluído. Portanto, nos 10 minutos seguintes, mais ou menos, Donna escreveu o que ela achava que seus alunos precisavam trabalhar. No entanto, enquanto ela analisava a filmagem, ela logo parou em um determinado vídeo. Ele de novo? Aparecendo diante da tela, estava a imagem de um aluno caminhando vagarosamente pela masmorra. Ele tinha cabelos pretos e olhos azuis profundos. Embora sua aparência não fosse ruim, ele parecia mediano em todos os sentidos, e mais não era por isso que Donna estava prestando tanta atenção nele. Além das coisas suspeitas que ela o pegou fazendo durante o incidente de Auberre, a razão pela qual Donna ficou surpresa com o vídeo foi por causa da expressão do aluno enquanto ele caminhava. Ele parece entediado. Entediado? Sim, e ele realmente parecia entediado. Apenas sua postura por si só a fazia pensar assim, já que não carregava nenhum indício de cautela em seus arredores. Suas costas estavam curvadas e seus braços estavam caídos no chão. Exatamente como seria uma pessoa entediada. Examinando as imagens da câmera, a única coisa que Donna viu foi apenas ele andando pela masmorra desobstruído, completamente entediado. Assim, pelos próximos 5 minutos, foi tudo o que Donna viu. O que está acontecendo? Há mais alguma filmagem? Depois que o primeiro clipe terminou, tirando outro arquivo pertencente a outro aluno supervisor, Donna rapidamente reproduziu o arquivo e verificou a filmagem em busca de sinais do aluno de interesse. Mesma coisa. No final, depois de mais 10 minutos de varredura, ela foi mais uma vez presenteada com a mesma imagem dele apenas andando pela masmorra entediado. O que está acontecendo? Por que havia apenas vídeos dele andando e não lutando?
Algo não batia. Verificando mais arquivos, Donna foi mais uma vez apresentada ao mesmo cenário repetidas vezes. Apenas o quê? O problema com os vídeos que Donna via era que a aluna em questão mal aparecia neles. Ele só apareceu por no máximo 5 minutos em cada clipe. Realmente não havia muita filmagem sobre ele. E isso se deveu principalmente ao fato de ele não ser um aluno de interesse segundo alguns professores. O que significa que não havia muitos segundos e terceiros anos monitorando-o, ao contrário dos alunos de classificação mais alta. Portanto, ele só apareceu com moderação. Somente quando os terceiros anos já estavam presentes naquele local gravando de suas câmeras corporais é que a filmagem dele apareceu. Fora isso, tudo o mais que ele fez durante o ataque à masmorra foi um mistério. Você poderia fazer isso? No final, após horas de filmagem, Donna conseguiu entender o que havia acontecido. E quando o fez, ela ficou completamente sem palavras. Acontece que o aluno em questão, pelo fato de estar andando, conseguiu desviar de todos os monstros em seu caminho. Cada vez que ele era superado por um aluno, eles imediatamente lutavam contra os monstros que estavam à sua frente. Eles estavam praticamente abrindo o caminho para ele. Dessa forma, durante todo o tempo em que saiu da masmorra, ele não precisou lutar contra um único monstro. Mas espere. Parando a filmagem no meio do caminho, Donna logo percebeu algo. Tocar. 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 Digitando rapidamente em seu teclado, Donna olhou furiosamente a série de dados que mostravam as pontuações de alguns dos alunos. Logo seus olhos pararam no perfil de um aluno. Aluno, Rendover. Tempo de limpeza da masmorra, 01 hora, 46 minutos, 08 segundos. Número de cabeças, 79. Contagem de cabeças 79? Quando ele matou tantos goblins? Ao longo de todas as filmagens que ela viu, ela nunca o viu levantar um dedo sequer uma vez. Como era possível para ele ter tal número de funcionários? Algo não estava certo. Cruzando rapidamente com a filmagem que obteve, ela logo descobriu que a partir do horário 0 hora, 57m, 29s, o estudante Rendover tinha 79 funcionários. A partir desse ponto, não mudou. Lambendo levemente os lábios, as sobrancelhas de Donna franziram. 79 goblins em menos de uma hora, e essa velocidade é comparável à pontuação de alguns de seus melhores alunos. Clique. Depois de olhar os vídeos um pouco mais, fechando as abas, Donna recostou-se na cadeira de couro. Cruzando as pernas, ela não pôde deixar de murmurar para si mesma. Estudante Rendover, parece que realmente há algo especial em você. Capítulo 107 de Negociações e Sentimentos 1. Sem saber da atenção que estava recebendo de um certo instrutor, voltei para o meu dormitório. Minha mente estava atualmente preocupada com algo que eu pretendia fazer desde o Distrito Norte. Criar minha própria empresa. Eu havia percebido há muito tempo que me financiar por meio de esforços únicos em dinheiro não iria cortá-lo. Eu precisava de uma solução mais duradoura. Algo que me duraria por muito tempo. Daí porque eu estava atualmente em profunda reflexão. Eu já sabia o que ia vender. Era um produto que ainda não tinha saído. Um produto revolucionário, como alguns podem chamá-lo. Cartas de mana. Um conceito que só aparece na segunda metade do romance e varre o mercado como uma tempestade. Algo que tanto vilões quanto heróis desejam. Um item que permite que as pessoas manifestem feitiços sem a necessidade de realmente aprender os feitiços. De acordo com a linha do tempo do romance, ele estava apenas nas fases de desenvolvimento. Não, ao contrário, provavelmente ainda não estava lá. Talvez apenas a ideia estivesse lá, mas ninguém realmente decidiu ir em frente com isso ainda. Embora eu não soubesse como criá-los totalmente, já que nunca entrei em muitos detalhes em meu romance, eu conhecia um conceito geral. Quais recursos foram necessários para criar os cartões e o conceito geral por trás de como funcionava?
Além disso, eu realmente não precisava saber todos os detalhes sobre como fazê-los. Esse não era o meu trabalho. Esse era o trabalho de outra pessoa. Eu fornecia a eles o conceito e eles o desenvolviam para mim. Essa foi a primeira parte do meu plano. Claro, ter um produto não era a única coisa necessária para abrir uma empresa. Embora cruciais, havia outras coisas que eu precisava, como uma saída para proteger e agregar valor ao meu produto. Algo que daria à minha empresa proteção e publicidade. Felizmente já tinha pensado numa solução para o meu problema. Obtenha um apoiador. Um patrocinador que poderia proteger meu produto dos concorrentes e também trazer um bom nome para ele, e eu conhecia a pessoa certa em mente que poderia me ajudar. Assim, para que eu pudesse realizar meu plano de criar uma empresa, precisei entrar em contato com duas pessoas. Melissa e Amanda. Eles eram as duas pessoas que desempenhariam um papel fundamental na criação da fundação da minha empresa. Eu precisava entrar em contato com a Melissa sobre a criação e desenvolvimento dos cartões, pois ela era a única pessoa que eu conhecia que era inteligente o suficiente para desenvolver o produto. E em relação a Amanda, eu precisava contatá-la com relação a uma possível cooperação com sua guilda. Rank 1, Caçador de Demônios classificado como Diamante. Quero dizer, que melhor apoiador estava lá? A menos que você fosse outra guilda classificada como Diamante, ninguém ousaria tocar em minha empresa. Especialmente quando era patrocinado pela guilda número 1. Uma existência quase intocável. Felizmente, entrar em contato com Amanda não representaria um problema para mim, pois eu conhecia bem o personagem dela. Como eu disse antes, Amanda sempre retribuía seus favores. E ela me devia uma. Afinal, eu a salvei em Olberg. Além disso, mesmo que não fosse pelo fato de que ela me devia uma, eu tinha certeza de que o negócio seria concluído, pois também seria benéfico para a sua guilda, pois os ajudaria a obter outra fonte de renda. Quem rejeitaria uma fonte de renda tão fácil? Em relação a Melissa, também achei que conseguir a aprovação dela não seria muito difícil, pois ela também ganharia outra fonte de renda. Afinal, financiar seus esforços de pesquisa não sairia barato. No final, depois de pensar por um longo tempo, voltei para o meu dormitório para organizar meus pensamentos. Eu precisava fazer muito planejamento. Clique. Abrindo a porta do meu dormitório, eu rapidamente desabei no colchão branco da minha cama. O caminho de volta para o meu dormitório foi tranquilo. Nada realmente aconteceu. Deitado na minha cama, olhando para o teto branco do meu quarto, não pude deixar de murmurar para mim mesmo enquanto meus pensamentos se desviavam em uma direção diferente. E se eu ficar entre os 100 primeiros, eu ganharia um quarto melhor, certo? Embora eu não estivesse no edifício Leviatã, pois era exclusivamente para os 10 melhores alunos, talvez houvesse uma chance de eu ser atualizado para os edifícios Manticore ou Hydra. Certo? Afinal, se eu tivesse uma classificação alta, me destacaria ainda mais. Um dos 100 melhores alunos no edifício da Ovelha com Chifres? Era como ter o melhor jogador de futebol do mundo jogando em um time de segunda categoria. Simplesmente não fazia sentido. Na verdade, independentemente da minha classificação, eu precisava mudar de quarto. Mesmo que eu tivesse que pagar pelo novo quarto. Eu precisava da minha própria sala de treinamento particular. Eu não aguentava mais os campos de treinamento. Especialmente porque eu tinha que me segurar sempre que treinava lá, pois tinha que ter cuidado para não revelar a arte da espada que estava praticando. Afinal, uma arte 5 estrelas era extremamente procurada. Provavelmente no mesmo nível de uma habilidade ranqueada. Seu valor era enorme. O que mais? Franzindo a testa, comecei a pensar em todas as coisas que precisava resolver até o final do próximo mês. Recruteava, desenvolva o conceito básico de um cartão mágico, crie uma empresa, de alguma forma entre em contato com Kevin com relação a ir para Morra, alcance o rank e, coisas de mercenário.
Merda! Segurando minha cabeça com as duas mãos, não pude deixar de gemer alto. Só de pensar nas coisas que eu precisava fazer até o final do mês me deu uma dor de cabeça enorme. Muito deprimente. Após 10 minutos de autodepressão, soltando um suspiro exausto, sentei-me ereta. Tudo bem, vamos resolver um problema de cada vez. Não adianta eu reclamar da vida. Poderia muito bem acabar com tudo rápido para que eu tivesse menos coisas para fazer depois. E de todas as coisas que eu precisava fazer, primeiro escolhi completar o esboço básico do cartão mágico. Afinal, sem ela, eu não conseguiria abrir uma empresa. Onde estão minhas coisas? Olhando ao redor da sala, vasculhei algumas das minhas gavetas e peguei uma caneta e um papel. Sentando-me em minha mesa, rapidamente desenhei o contorno retangular de um cartão. O conceito por trás das cartas mágicas não era tão difícil. Simplificando, eram cartas que tinham feitiços gravados nelas. Além disso, o que os tornava especiais era o fato de não serem um item de uso único. Eles podem ser usados várias vezes antes de precisarem ser substituídos por um novo. Pó de núcleo de monstro. Extrato de folha de tulif. Extrato de medula óssea de orc. Listando todos os itens necessários para criar o cartão, liguei meu telefone e procurei os preços dos itens que estava listando. Eu precisava fazer um cálculo básico dos custos de produção de cada cartão. Assim poderia ter uma ideia melhor de quanto precisaria investir para a criação do primeiro lote de cartões que apresentaria aos meus investidores. 30.001. Depois de mais de 30 minutos de pesquisa, consegui fazer um cálculo aproximado do custo de criação de um cartão. O feitiço na carta era o feitiço classificado Ice Glaze. Honestamente, era muito caro para uma pessoa comum comprar, mas não era tão absurdo. Bem, para grandes guildas, isso foi basicamente uma mudança radical. Tudo bem, isso é possível. Inclinando-me para trás na minha cadeira, balancei a cabeça várias vezes. Claro que eu venderia os cartões por um preço mais alto, mas no geral, eu já podia ver isso sendo um sucesso. Não vou entrar em muitos detalhes em relação ao cartão, pois também não sabia muito sobre os detalhes, mas essencialmente, usando os itens que acabei de listar, um meio que poderia ser usado para armazenar mana poderia ser criado. Com isso, o médium poderia ser transformado em um círculo mágico através do qual um feitiço poderia ser usado. Círculos mágicos de classificação mais alta também podem ser gravados nas cartas, mas, por mais óbvio que pareça, o preço dispararia dramaticamente. Por quê? Simplesmente porque os feitiços de classificação mais alta exigiam mais mana. Olhando para o teto branco do meu quarto, não pude deixar de rir para mim mesmo. Acho que vou ganhar a ira de todos os mágicos depois disso, hein? Embora todos pudessem usar mana, os que mais tinham afinidade com ela eram os magos. Através do uso de feitiços mágicos, eles podiam invocar bolas de fogo e muitos outros fenômenos sobrenaturais. Se as cartas mágicas fossem introduzidas, eu essencialmente permitiria que as pessoas se tornassem mágicas. Eu já poderia imaginar uma massa de magos de baixo escalão protestando do lado de fora do prédio da minha empresa. Afinal, com a introdução das cartas mágicas, ninguém gostaria de fazer parceria com elas nas masmorras. Quero dizer, as cartas eram mais baratas do que contratar magos. Claro, os protestos iriam diminuir rapidamente depois de um tempo. As cartas mágicas não podiam substituir totalmente os mágicos. Pode parecer assim no começo, mas com o passar do tempo e as pessoas percebem que as cartas mágicas não eram como pensavam que seriam e os mágicos seriam mais uma vez procurados para invasões de masmorras. Especialmente porque magos proficientes não precisavam de muito tempo para lançar feitiços, ao contrário das cartas que exigiam um pouco de tempo para serem ativadas. Além disso, as cartas mágicas exigiam muito mana para serem ativadas. A razão é que muita mana foi desperdiçada no processo de ativação do cartão.
Em termos de eficiência, as cartas de mana não estavam no mesmo nível dos mágicos proficientes. Mas eu não me importava. Com a proteção da guilda Demon Hunter, sem dúvida eu estaria seguro, independentemente de haver uma reação ou não. Além disso, ninguém descobriria que eu estava por trás da criação dos cartões, pois usarei apenas um pseudônimo. Tudo bem, já terminei o enquadramento do cartão, agora só falta entrar em contato com a Melissa e a Amanda. Depois de passar mais 2 horas pesquisando as cartas, levantando-me, estiquei as costas. Acho que preciso fazer uma viagem até o prédio do Leviatã, hein? Acho que sim. Afinal, era melhor não deixar as coisas para depois porque tinha muita coisa para fazer. Além disso, era onde Melissa e Amanda estavam atualmente. Bem, aqui vai nada. Assim, depois de lavar o rosto no banheiro, saí do meu quarto. Clank. Capítulo 108 de Negócios e Sentimentos 2. Pare. Chegando em frente a um grande portão, obstruindo meu caminho, com uma expressão severa, um indivíduo musculoso vestindo um uniforme preto com uma insígnia de Loki no bolso direito do peito apareceu diante de mim. Olhando levemente para mim, ele disse: "Declare seu propósito." Olhando brevemente para o guarda diante de mim, instantaneamente suor frio apareceu nas minhas costas. Embora eu não mostrasse em meu rosto, eu podia sentir uma pressão imensurável emanando do guarda diante de mim. Ele não era alguém com quem eu pudesse mexer. Pelas minhas estimativas, ele era pelo menos importante. Pensar que os guardas que protegiam o prédio do Leviatã eram tão bem classificados. Isso só serviu para mostrar quanta ênfase foi colocada nos alunos colocados no prédio do Leviatã. Todo o seu edifício era guardado por indivíduos classificados. Quão louco foi isso? Sorrindo educadamente, eu respondi: "Tem alguém com quem quero falar." Olhando para mim com indiferença, examinando meu corpo por alguns segundos, o guarda perguntou apaticamente: "Encontro?" Momentaneamente surpreso, não pude deixar de perguntar: "Errer, e isso é uma coisa?" Aguentar. Encontro? Por que eu precisaria marcar uma hora para entrar em um dormitório? Não é como se eu fosse encontrar um CEO famoso ou os diretores da escola. Percebendo minha expressão confusa, balançando a cabeça, o guarda disse severamente: "Parece que não. Peço desculpas, mas não posso permitir que você entre. Se você quiser ter acesso a este prédio, deve marcar uma hora com antecedência." Espera, mas eu realmente tenho que conhecer alguém. Peço desculpas. *TSK*. Estalando a língua, depois de ver que o guarda não se movia, só pude voltar impotente. O que agora? Não havia como eu entrar furtivamente no prédio, considerando o quão seguro aquele lugar era. Eu tive que desistir e apenas procurar outro momento para abordá-los? Suspirar. Acho que essa era a única opção viável que eu tinha no momento. Suspirando, enquanto caminhava de volta, não pude deixar de chutar uma das pedras no chão. Ridículo. Por que diabos você precisaria marcar uma hora para entrar em um dormitório? Quando Amanda veio ao meu dormitório, não a vi marcando hora. Discriminação, eu digo. Além disso, nunca mencionei o fato de que era necessário marcar hora ao entrar no prédio do Leviatã em meu romance. Foi talvez porque no romance Kevin costumava interagir apenas com certos indivíduos e não com os de nível inferior. Daí porque tais situações nunca ocorreram? Eu não tinha certeza. Balançando a cabeça, não pude deixar de xingar quem fez isso ser assim. Você é Ren? Enquanto eu estava voltando, ouvindo meu nome ser chamado, sem pensar muito, me virei para verificar quem estava me chamando. Eu logo congelei no local. Logo depois, recuperando-me rapidamente do meu torpor, um grande sorriso apareceu em meu rosto. No momento ideal. Enganchando meu braço em volta do ombro de Kevin, para sua confusão, eu o arrastei de volta para a entrada do prédio.
Ajuda-me sim. Voltando para onde o guarda havia me parado da última vez, eu segui em frente sem medo. Agora que Kevin estava comigo, não havia necessidade de marcar hora. Afaste-se, movendo-se com o meu melhor amigo. O que? Confuso, Kevin não pôde deixar de olhar para mim. Aparentemente procurando uma explicação. Mas antes que eu pudesse responder, obstruindo meu caminho mais uma vez, a voz alta do guarda reverberou por um raio de 5 metros. Out! Eu já te disse isso, Kevin? Enquanto o guarda falava, no meio de sua frase, o guarda logo notou Kevin ao meu lado. Parando no meio do caminho, ele não pôde deixar de olhar para Kevin em confusão. Sorrindo ironicamente, Kevin acenou com a cabeça em direção ao guarda. Ah, olá Rony. Sorrindo para Ron, com meu braço ainda no ombro de Kevin, tentei especificamente enfatizar o quanto meu relacionamento com Kevin era próximo. Olá, senhor guarda ligou para Ron. Como você pode ver, eu tenho um compromisso e é com meu amigo aqui. Kevin voz. Olhando seriamente entre mim e Kevin, a carranca do guarda se aprofundou. Virando-se para Kevin, ele disse. O que ele disse é verdade. Sem palavras, Kevin não sabia o que dizer a princípio. Ele estava voltando de sua aula eletiva quando de repente, perto da entrada de seu dormitório, ele notou Ren. Ele havia chamado seu nome porque estava confuso sobre o motivo de estar tão perto de seu dormitório e mal esperava ser arrastado até a entrada de seu dormitório por ele. Ele estava realmente confuso. O que estava acontecendo? Assim que ele estava prestes a enfrentar Ren, virando a cabeça para o lado, ele logo foi submetido à sua expressão suplicante. Embora sorrindo, seus olhos estavam dizendo: diga sim, diga sim, diga sim. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando, Kevin não pôde deixar de balançar a cabeça. Eu nem sei por que estou fazendo isso. Olhando para Ron, Kevin impotente acenou com a cabeça e disse. Sim, e exatamente o que ele disse. Olhando bem para mim e para Kevin por alguns segundos, Ron deu um passo para o lado e disse. Embora eu não acredite que essa seja a história verdadeira, eu tenho fé no seu personagem Kevin, então vou deixar passar essa aqui. Sorrindo desculpando-se para Ron, Kevin agradeceu. Obrigado. Obrigado. Assim, com Kevin ao meu lado, finalmente ganhei acesso ao prédio do Leviatã. Clank. Uau! Entrando no prédio, tirando minha mão dos ombros de Kevin, não pude deixar de ficar maravilhado. A palavra luxuoso foi um eufemismo neste caso. Parecia que eu tinha entrado em um novo mundo. O edifício do Leviatã tinha a forma de um semicírculo, onde, no meio do edifício, havia um enorme parque com bancos, flores, fontes e árvores. Ao lado do jardim, bares e outras instalações estavam presentes, e os membros da equipe que atendem continuamente os alunos que se sentam do lado de fora sob o sol podem ser vistos em todos os lugares. Todo o prédio parecia moderno e elegante e, embora eu ainda não tivesse entrado totalmente no prédio, agora podia entender por que Kevin escolheu permanecer no topo do ranking. Isso foi bom demais. Então, enquanto eu admirava a paisagem diante de mim, interrompendo-me do meu torpor foi a voz questionadora de Kevin. Olhando para ele com o canto dos olhos, inclinei a cabeça e disse. E daí? Olhando para o parque, Kevin perguntou o que o incomodava desde o início. Por que você disse ser meu amigo para poder ter acesso ao prédio? Ele não entendeu. Normalmente, se uma pessoa quisesse entrar no prédio do Leviatã, teria que marcar um horário com antecedência. Isso foi feito por um certo motivo. Foi porque a academia queria evitar situações em que muitos alunos se reuniriam no prédio do Leviatã. Com suas instalações de ponta, os alunos sem dúvida usariam este lugar como um ponto de encontro. A escola montou este lugar de propósito para ficar fora do alcance dos alunos regulares. Foi configurado assim para que também pudesse servir como um fator motivador para os alunos trabalharem mais.
Por aqui. Os alunos trabalhariam mais para obter uma classificação melhor e talvez, apenas talvez, pudessem entrar neste prédio. Foi uma espécie de recompensa pelo seu trabalho árduo. Bem, eu precisava falar com algumas pessoas. Erguendo a sobrancelha, Kevin olhou em minha direção e perguntou: Quem? Ah, na verdade, posso precisar da sua ajuda mais uma vez. Vendo a confusão no rosto de Kevin, eu o esclareci. Você poderia me fazer um favor e pedir para Melissa me encontrar no parque? Melissa? Aquela Melissa? Sim, aquela Melissa e a propósito, o café ali. Acenando com a cabeça, apontei para o café à distância. Decidi encontrá-la em um café, pois queria evitar ficar sozinho na mesma sala que ela. Aquela garota era perigosa. E tudo bem. Confuso, a boca de Kevin abriu e fechou algumas vezes. No final, depois de alguns segundos, ele acenou com a cabeça. Embora Kevin quisesse saber por que ele queria falar com Melissa, ele não perguntou. Ele não era próximo o suficiente de Ren para perguntar a ele sobre seus negócios. Além disso, ele se lembrou de como Ren salvou sua vida uma vez, então acho que ajudá-lo foi uma forma de agradecê-lo pelo que fez. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando, Kevin pegou seu telefone e rapidamente enviou uma mensagem para Melissa. Kevin, alguém chamado Rendover quer conhecê-lo. Ele disse para te encontrar no café dentro do nosso dormitório. Ah, certifique-se de incluir meu nome. Rendover. Melissa com certeza sabe quem eu sou. Enquanto observava Kevin digitando, fiz questão de lembrá-lo de mencionar meu nome. Afinal, eu já conversei com ela antes. Ela certamente me conheceria. Ela faz? Acho que sim, provavelmente. Agora que pensei sobre isso, Melissa realmente se lembra de mim? Sim, ela deveria. Considerando o fato de que tive algumas interações com ela no passado, era provável que ela soubesse quem eu era. Mas, pensando em seu personagem, havia uma chance de que ela se esquecesse de mim. Isso seria problemático. Ela disse que vai descer em 10 minutos. Oh doce! Acho que ela se lembrava de mim afinal, eu estava me preocupando desnecessariamente. Algo mais que eu possa ajudá-lo? Olhando para o lindo jardim diante de mim por alguns segundos, olhando para Kevin, pensei por um momento antes de dizer: na verdade, eu tenho algo para discutir com você também. Apontando para si mesmo, Kevin disse com ceticismo. Meu? Sim, mas vamos deixar isso para outra hora porque vai demorar um pouco. Pegando meu telefone, olhando para Kevin, eu disse: Talvez você tenha um número de telefone? Eu faço. Olhando para o meu telefone, Kevin acenou com a cabeça. Claro que ele tinha um telefone. Quem não tinha um telefone hoje em dia? Tudo bem, troque comigo. Vou mandar uma mensagem quando chegar a hora. Acredite em mim, você não vai se arrepender do que vou oferecer a você. Pegando meu telefone, Kevin digitou seu número. Ele não colocou o que eu disse a sério. Afinal, ele tinha um sistema. A menos que fosse um manual 5 estrelas ou uma habilidade de classificação mais, não havia realmente nada que pudesse atrair seu interesse atualmente. Se você diz. Depois de digitar seu número de telefone, verificando a hora, Kevin acenou um adeus. Tudo bem, eu tenho que ir. Acho que é adeus por enquanto. Balançando a cabeça, eu acenei de volta. Sim, tudo bem, até mais tarde. Assim, Kevin desapareceu na distância. Ao vê-lo sair, soltei um longo suspiro e fui em direção ao café. Enquanto caminhava até lá, sentado em uma cadeira do lado de fora do café, não pude deixar de pensar comigo mesmo. Ainda bem que consegui o número de Kevin. Dessa forma, posso encontrar uma maneira de convencê-lo a me tirar deste mundo.
Afinal, eu já tinha em mente o que poderia convencê-lo a me trazer para Imorra. Capítulo 109 Negócios e Sentimentos 3. Tudo bem. Sentada em uma das cadeiras do café, esperei pacientemente a chegada de Melissa. Para ser honesto, uma das razões pelas quais escolhi ir diretamente para o prédio do Leviatã em vez da seção C para encontrar Melissa foi para que eu não fosse notado. Da última vez, embora não muito, acredito que as pessoas descobriram que eu havia me encontrado com Melissa. Recebi olhares aqui e ali, mas com as pessoas sem saber ao certo o que havia acontecido, acabou por aí. Mas isso foi mais do que suficiente para eu me sentir irritado. Eu já estava recebendo muita atenção desnecessária para começar, eu realmente não queria mais. Com toda a justiça, a reação deles era compreensível, quero dizer, ela era uma jovem muito popular, afinal. Com o quão bonita e inteligente ela era o centro das atenções de todos os garotos da academia. Seja júnior ou sênior. Felizmente, desta vez, vim preparado. Escolhi especificamente encontrá-la no prédio do Leviatã. O edifício mais prestigioso e sofisticado de toda a academia. Razão de ser? Porque, no momento, apenas 30 alunos faziam parte oficialmente deste enorme edifício. Sim. Apenas 30. Os 10 melhores de todos os anos. Primeiro ao terceiro. Além disso, sendo eles figuras relativamente proeminentes, respectivamente líderes ou membros de alto escalão de suas próprias facções, eles raramente frequentavam esta área. Significando que este era, no momento, o lugar mais seguro e imperceptível de toda a academia. Além disso, essa era praticamente minha única opção. Considerando a personalidade de Melissa, não é como se eu pudesse pedir a ela para me encontrar em algum lugar em particular. Ela definitivamente iria rejeitá-lo, mesmo que ela tivesse boa vontade para comigo e o que ela definitivamente não tinha. De qualquer forma, embora não houvesse muitos alunos, ainda havia alguns, então escolhi um espaço bastante isolado dentro do café. Afinal, mesmo que excluíssemos a popularidade de Melissa, iríamos falar de um assunto extremamente delicado. Não podia permitir que os outros soubessem sobre o que era nossa conversa. Enquanto esperava a chegada de Melissa, depois de 5 minutos, vi sua figura ao longe. Levantando minha mão para que ela saiba onde eu estava, eu disse: "Por aqui." Avistando-me de longe, de blusa branca e calça jeans comprida, Melissa veio em minha direção. Usando óculos finos de armação dourada, a figura elegante de Melissa caminhou lentamente em minha direção. Enquanto o sol iluminava os arredores, enquanto ela caminhava com suas roupas casuais, Melissa parecia absolutamente deslumbrante. Se não fosse por sua personalidade, estimei que ela seria ainda mais popular. Chegando antes da área em que eu estava sentada, pegando uma cadeira, ela logo se sentou e cruzou as pernas. Franzindo a testa, Melissa disse: "Evite olhar para mim por mais de 5 segundos, por favor. A simples imagem de você me causa repulsa." Sem palavras, antes que eu tivesse tempo de responder, olhando ao redor, Melissa acrescentou: "Entendo. Então você escolheu este lugar porque estava com medo que eu fizesse algo com você?" Balançando a cabeça, com um sorriso no rosto, eu disse: "Claro que não." Ela estava certa. Maldita bruxa. Entrelaçando as mãos, Melissa descansou o queixo sobre os dedos. Olhando para mim, ela disse: "De qualquer forma, vamos pular todas as gentilezas e me dizer por que você me chamou aqui." Balançando a cabeça, remexendo no bolso, entreguei a ela as coisas em que havia trabalhado antes. Claro, o papel que entreguei a ela não continha tudo o que escrevi. Apenas uma pequena porcentagem. Afinal, se o negócio não desse certo, eu não queria que ela roubasse minhas ideias. Eu apenas dei a ela uma pequena fração dos dados. Bem aqui. O que é isso? Olhando para o papel que coloquei sobre a mesa, Melissa franziu a testa ligeiramente e pegou. Algo em que tenho trabalhado.
Levantando a sobrancelha, ela olhou para mim com ceticismo. E, cutucando-a para abrir o papel com a cabeça, sorri misteriosamente. Apenas olhe. Percebendo minha expressão, a carranca no rosto de Melissa se aprofundou. Ela estava quase tentada a não abri-lo, mas no final, a curiosidade tomou conta dela e ela abriu. Um. Enquanto ela folheava o papel, a princípio Melissa não parecia impressionada. No entanto, um minuto depois, seus olhos se arregalaram e ela se sentou ereta. Olhando seriamente para o papel à sua frente, a mão de Melissa não podia deixar de tremer de vez em quando. Peguei ela. Observando Melissa olhando rapidamente o rascunho em busca das cartas mágicas, um sorriso triunfante apareceu em meu rosto. Ela pegou a isca. Você, quanto? Depois de um minuto sólido, colocando o papel para baixo, Melissa tentou o seu melhor para acalmar sua respiração irregular. Essa ideia era algo que ela vinha pesquisando no passado mas não era tão detalhado quanto isso. Além disso, ela percebeu que isso não era tudo. Sorrindo, enquanto me apoiava na cadeira, eu disse: Quanto para quê? Eu sabia que tinha chamado a atenção dela. Houve uma razão pela qual escolhi especificamente Melissa para o desenvolvimento dos cartões, e isso porque foi ela quem os criou. Quando eu disse que ela era a única pessoa inteligente o suficiente para criá-los, e eu quis dizer isso literalmente. Junto com as muitas outras invenções que ela fez, Melissa criou cartas mágicas. Se houvesse uma pessoa em quem eu pudesse confiar para criar e desenvolver cartas mágicas, só poderia ser ela. Pare de enrolar, pare de rodeios e me diga quanto custa a ideia. Colocando minha mão no meu queixo, pensei por um momento antes de balançar a cabeça. Na verdade, não estou querendo vender essa ideia. Surpresa, a voz de Melissa não pôde deixar de aumentar alguns tons conforme a aura ao seu redor se intensificava. O quê? Então você só veio aqui para se vangloriar de sua brilhante ideia? É melhor que não seja isso. Tecnicamente, foi ideia sua, mas ela não precisava saber desse fato. Percebendo seu humor azedo, colocando minha mão para frente, continuei. Não, na verdade, estou querendo cooperar com você. Logo depois que minhas palavras chegaram aos seus ouvidos, Melissa fez uma pausa. Franzindo a testa, ela perguntou: Colaborar? Sim. Colocando a mão no queixo, Melissa perguntou questionadoramente: E em que consistirá nossa cooperação? Sorrindo, eu disse: Você termina o produto, eu cuido da venda. Muito simples, né? Recostando-se na cadeira, Melissa mergulhou em pensamentos profundos. Embora Melissa tivesse apenas um vislumbre da ideia, ela sentiu que se tivesse mais dados para trabalhar, poderia realmente desenvolver o conceito escrito no papel. Além disso, com o dinheiro que ela poderia ganhar com a venda dos cartões, ela poderia financiar seus projetos mais caros e esta era uma situação em que todos ganhavam. Depois de pensar nas coisas dentro de sua cabeça, aparentemente tendo chegado a uma decisão, olhando para mim, ela disse: 60 Inclinando minha cabeça para o lado, eu perguntei: 60 para mim e 40 para você? Balançando a cabeça, ela corrigiu: Não, 60 eu e 40 você. Sorrindo, balancei a cabeça. Desculpe, mas sem acordo. Não havia como eu concordar com termos tão desfavoráveis. Afinal, a ideia estava quase completa. Franzindo a testa, Melissa pensou um pouco mais antes de dizer: 50. Balançando a cabeça mais uma vez, olhei nos olhos dela e disse seriamente: 90 para mim, 10 para você. O que? Levantando-se abruptamente, a aura classificada de Melissa se ergueu de seu corpo. Logo envolveu um raio de 1 metro de onde estávamos. Não me importando nem um pouco com a aura dela, ainda sentado com um sorriso no rosto, eu disse lentamente: Você sabe muito bem que vai ganhar muito dinheiro com isso, então não pergunte muito.
Mesmo que ela ganhasse 10%, se os cartões fossem vendidos, e a quantia de dinheiro que ela poderia ganhar sem dúvida seria mais do que várias vezes seu orçamento atual. Com o quão inteligente ela era, ela definitivamente sabia disso. Ela estava apenas tentando testar as águas, e eu vi através de suas intenções. Percebendo que sua pressão não estava fazendo nada, cerrando os dentes, a pressão de Melissa diminuiu. Depois de pensar um pouco, ela balançou a cabeça com firmeza. Não, 10 é muito pouco para mim. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando, dei de ombros. Levantando-me da cadeira, preparei-me para sair. Tudo bem. Surpresa, Melissa não pôde deixar de perguntar. Você está indo? Acenando com a cabeça, eu confirmei. Sim. Pega de surpresa pelo meu comportamento abrupto, Melissa ficou um pouco nervosa. O quê? Você não vai continuar negociando? Não, 10 já é muito para mim no momento. Ah! Sorrindo por dentro, fingi não notar a aparência um pouco afobada de Melissa e acenei. Se isso é tudo, acho que é hora de eu voltar. Mordendo os lábios, depois de alguns segundos, pesando suas opções, Melissa disse suavemente. Tudo bem, eu vou fazer 10. 9. Arregalando os olhos, Melissa olhou para mim e gritou. O quê? Você quer morrer? Você não acabou de dizer 10? Balançando a cabeça, ignorando sua explosão, eu disse. Desculpe, mudei de ideia mais uma vez. 8. Por um breve momento, nenhuma palavra escapou da boca de Melissa. Logo depois, todo o seu corpo tremeu. Ela parecia prestes a explodir. No final, depois de perceber que eu não estava prestando atenção nela, cerrando os dentes até que o som de seus dentes rangendo ressoasse, Melissa cuspiu com raiva. Me dê o papel agora. Sorrindo, eu sabia que tinha vencido. Embora eu pudesse ter aumentado para 7%, teria que estar preparado para que minha vida estivesse em risco. Não tenho certeza se 1% extra valeu a pena arriscar minha vida. Tirando um contrato que havia preparado de antemão, entreguei a Melissa. Aqui. Com raiva, pegando o contrato das minhas mãos, Melissa deu uma olhada rápida no contrato antes de pegar uma caneta e assiná-lo. É melhor você rezar para que eu não o veja por pelo menos uma semana, ou então. Rindo, recostei-me na cadeira e bebi sem pressa meu expresso pela metade. Haha, não precisa ser tão duro, somos parceiros de negócios agora. Essa não é uma boa maneira de falar com alguém com quem você vai trabalhar por muito tempo. Parceiro certo. Com um olhar terrível para mim, Melissa disse. Diga mais uma palavra e eu vou esfolar você aqui e agora. Nossa, não, Ney. Você disse alguma coisa? Não. Fechando minha boca eu concordei. Apesar de ter vencido hoje, ainda tinha que ter cuidado. Se eu realmente pegasse o lado ruim dela, não importa o quão preparado eu estivesse, eu iria sofrer. Depois de se certificar de que tudo estava resolvido, pegando o conjunto completo de arquivos sobre as cartas mágicas, Melissa se levantou. Olhando para mim mais uma vez, ela apertou os olhos e disse. Parece que você está se escondendo profundamente, não? De Arnold para as teorias e agora isso? Não vou me intrometer porque não me importo, mas é melhor você não fazer nada que comprometa este negócio e ou então eu farei com certeza você sofre. Logo depois Melissa disse que ela saiu diretamente. Parece que ela estava ansiosa para olhar as coisas que eu dei a ela. Claro. Observando Melissa sair, não pude deixar de olhar para trás na primeira vez que a conheci. Naquela época eu estava uma pilha de nervos. Pensar no que teria acontecido comigo se eu pegasse o lado ruim dela me assustou muito. Mas depois de tudo o que aconteceu comigo nos últimos meses, devo dizer que realmente ganhei muito mais confiança. Eu não tinha mais medo de interagir com as pessoas, muito menos com os protagonistas.
Acho que a influência da minha vida passada fez com que eu me tornasse uma pessoa covarde e cautelosa que se tornou extremamente introvertida e passiva. Eu meio que me prendi dentro dessa concha de autopreservação que me impediu de me machucar. Acho que com tudo o que aconteceu comigo no mundo anterior, mais do que não querer interagir com eles, eu estava com medo de me machucar. E se este mundo fosse falso? E se um dia eu acordasse de volta ao meu próprio mundo depois de acordar de um coma? Será que tudo aquilo que aconteceu comigo não passaria de um longo sonho? Esse tipo de pensamento me assombrava todos os dias. Agora. Não muito. Eu apenas me abstive de pensar nessas coisas. Percebi que, quer este mundo fosse falso ou real, tudo o que importava era a minha felicidade. Mesmo que fosse tudo fruto da minha imaginação, por que devo me conter? No final das contas, fui eu que passei por essa experiência. O que importava a opinião das outras pessoas sobre mim? Olhando para o céu azul, respirei fundo o ar fresco. Minha vida, minhas regras, não vou parar por nada para alcançar minha própria felicidade. Capítulo 110 Negócios e Sentimentos 4. Pouco depois de Melissa sair, decidi voltar para o meu dormitório. Embora eu também quisesse conhecer Amanda, depois de pensar um pouco, me abstive de fazê-lo. Seria melhor se eu abordasse assim que Melissa terminasse o projeto. Afinal, acho que Amanda ainda não era capaz de entender os conceitos por trás das cartas mágicas. Eu não estava dizendo que ela não era inteligente. Não, isso estava longe da verdade. É que Melissa estava em outro nível. Além disso, era melhor se eu tivesse uma versão tangível da carta mágica antes de conhecer Amanda. Dessa forma, Amanda seria capaz de convencer facilmente seu pai e os membros do conselho da Guilda dos Caçadores de Demônios. Tchau, guarda chamado Ron. Saindo do dormitório do Leviatã, nos portões do complexo, fiz questão de acenar para o guarda de antes. Não foi uma má ideia ele se lembrar de mim. Dessa forma, me pouparia o trabalho de explicar por que queria entrar. 1. Olhando para mim com indiferença, Ron acenou levemente com a cabeça e começou a me ignorar. Não me importando nem um pouco, voltei para o meu dormitório. Qual é o próximo? No caminho de volta para o meu dormitório, eu poderia cruzar o projeto do cartão mágico da minha lista de tarefas. Embora demorasse um pouco, eu tinha certeza de que Melissa terminaria em breve. Próximo da minha lista. Devo tentar recrutar Ava? Com toda honestidade. Esta tarefa ia ser difícil. Não porque ela teve alguns negócios malucos com outras guildas ou porque ela estava sendo impedida por alguma coisa. Não. A razão era que eu realmente não sabia muito sobre ela. No romance, ela poderia ter sido considerada uma personagem secundária de baixo custo. Aquele que raramente aparece. Obviamente, não dei a ela desenvolvimento de personagem suficiente como resultado de sua baixa aparição no romance. Em minha defesa, eu estava pensando em desenvolver seu personagem quando chegou a hora em que ela apareceu para lutar contra o exército de demônios, mas, bem, eu morri. Não cheguei a essa parte. Assim, eu agora estava enfrentando um dilema. Como era o passado de Ava e o que eu poderia usar para convencê-la a se juntar a mim? Dinheiro? Fama? Força? Eu precisava saber mais e, felizmente, eu conhecia alguém que poderia me ajudar. Pegando meu telefone, rapidamente disquei um número. Anel. 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 Olá. Ren. Ei, pequena cobra. O que está acontecendo? Eu preciso de ajuda com alguma coisa. Na verdade, antes que você diga qualquer coisa, estou recrutando Leopold, então talvez não possa ajudá-lo agora. Tão rápido? Como esperado do meu braço direito. Ele faz as coisas. Ah, e tudo bem. Você acha que poderia fazer uma pesquisa sobre alguém para mim? Uma pesquisa de antecedentes? Depende de quem.
Avaliafis, o perfil que mencionei anteriormente que queria recrutar. Parando por um segundo, um suspiro alto pode ser ouvido do outro lado do telefone. Logo depois, Smausnak respondeu. Suspiro, você está com sorte. Confuso, não pude deixar de inclinar a cabeça. Ele já fez isso? Eu sabia que isso ia acontecer de antemão, então tomei a liberdade de fazer uma verificação de antecedentes de cada membro da lista de pessoas que você me deu. Arregalando os olhos, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Que atencioso da sua parte, Smausnak. Não sou eu que estou pensativo, é só que uma certa pessoa parece adorar despejar seu trabalho em mim. Ouvindo Smausnak, embora ele não estivesse aqui, não pude deixar de desviar meus olhos para a direita e mudar de assunto. Assim, antes de desligar, procure o perfil de alguém chamado Benjamin Rohr, achei ele bem interessante. Você simplesmente nem ouviu o que eu disse. KGGGG, o que é isso, Smausnak? KGGGG, não consigo te ouvir próprio KGGG, parece que o sinal está com falha KGGG. Pare de Tac. Sinal maldito. Desligando meu telefone, coloquei minhas mãos atrás das costas e assobiei meu caminho de volta para o dormitório. Se ao menos o sinal fosse melhor. Bem, embora Smausnak estivesse reclamando, eu tinha certeza de que ele faria o que eu pedi. Não foi por acaso que Smausnak foi nomeada babá do grupo. Na próxima semana, segunda-feira, classe A25. Sentada em meu assento habitual, olhei nervosamente para a frente da sala de aula. Nos últimos dias, nada demais aconteceu. Passei a maior parte do tempo treinando e criando uma estrutura geral para minha empresa. Principalmente em relação à sua escala e como seria a cadeia de comando. Pensei em deixar Smausnak assumir o controle da empresa também, mas me abstive de fazê-lo. Eu já havia decidido antes que esta empresa não teria nenhuma correlação com meu grupo mercenário. Bem, pelo menos por fora. Na realidade, seria o maior patrocinador do meu grupo mercenário. Então, depois de muito pensar, decidi contratar alguém para administrar a empresa. Com relação a quem, eu não tinha certeza ainda. Eu não conseguia pensar em ninguém ainda. De qualquer forma, tirando isso, hoje era o dia em que os resultados voltariam. Embora eu estivesse confiante em minha pontuação física, não tinha muita certeza em relação à minha pontuação teórica. Esperançosamente, não foi tão ruim. Ok, todo mundo, por favor, acalme-se. De pé no pódio da sala de aula, vestindo um belo terno preto que realçava perfeitamente o contorno de seu corpo, Dona levantou a mão para fazer com que todos se calassem. Seu cabelo estava atualmente preso em um rabo de cavalo, e assim que ela levantou a mão, seus olhos violetas apareceram ligeiramente, imediatamente fazendo com que todos se calassem. Vendo que todos estavam finalmente quietos, Dona continuou. Embora tenha havido um evento infeliz no exame, tudo ocorreu sem problemas. Pegando seu tablet, Dona o folheou. Depois de alguns segundos, pressionando em sua tela, ela olhou para nós e disse: Acabo de enviar os resultados dos exames práticos e teóricos. Em breve, se você retirar seus telefones, deverá receber uma mensagem com os detalhes do seu exame e suas notas. Olhando para seu tablet, franzindo ligeiramente a testa, Dona continuou falando. Devido a reclamações anteriores, não anunciaremos seus resultados em voz alta. No entanto, não ocultaremos sua nova classificação geral, portanto, se vocês estiverem curiosos sobre a classificação de seus amigos, poderão vê-la no registro da classe. Era de se esperar. Afinal, a classificação significava muito nesta academia. Isso meio que ditou sua posição na hierarquia social. Portanto, embora você pudesse ocultar suas pontuações, não poderia ocultar sua classificação geral. Outro lembrete, por favor, não grite quando receber seus resultados. Por favor, mantenha a calma e o silêncio. Jin.
Jim. Assim que Dona estava prestes a terminar de falar, bem na hora, várias notificações de telefone ressoaram em toda a classe. Sem pausa, como todos os outros na classe, peguei meu telefone e rapidamente abri minhas notas do exame. Espero não ter falhado. Resultado de exame. Aluno, Randolph. Classificação do exame teórico, de 1103 de 1908. Classificação do exame físico, 81 de 1908. Ajuste de classificação geral, 197 de 1908. Bem, acho que não falhei. Classificação teórica 1103 e física 81. Essa foi uma grande diferença. Também tinha que ser notado que eu estava atualmente entre os 200 primeiros, não entre os 100 primeiros, e parece que minha pontuação teórica me derrubou bastante. Massageando minha testa, não pude deixar de respirar fundo. Eu não poderia ser culpado por minha baixa pontuação teórica. Afinal, eu só tinha uns 4 meses para aprender todas as coisas teóricas que os alunos deveriam aprender desde cedo. Na verdade, o fato de eu não ter sido o último já era considerado um milagre. Afinal, eu precisava memorizar as características de mais de 100 monstros, bem como praticar muita matemática avançada para a parte de engenharia do exame. Felizmente, como o exame físico pesava mais, eu ainda estava em 197º lugar. Honestamente, se eu olhasse os resultados objetivamente, não era uma pontuação ruim. Na verdade, foi uma pontuação muito boa. Especialmente desde que eu estava classificado anteriormente em 1550. Embora eu ache que pular de 1550 para 197 foi um absurdo, na verdade não foi tão raro assim. Pelo menos não no primeiro semestre. Por quê? Porque, exceto alguns selecionados, todos que se inscreveram no LOC começaram com força semelhante. Somente na segunda parte do primeiro ano a diferença de talento separava os alunos uns dos outros. Pelo menos em termos de classificação. Então, embora eu tenha pulado bastante, o que fiz não foi algo que nunca aconteceu antes. Ainda. Mesmo se eu me destacasse como resultado do meu salto de classificação, não teria me importado. A razão pela qual eu aumentei minha classificação, para começar, foi aumentar minha popularidade. Fiz assim para que fosse muito mais fácil para mim recrutar pessoas no meu grupo de mercenários. Bem, embora eu não tenha conseguido chegar ao top 100 como eu havia dito que faria, de certa forma, acho que isso foi melhor. Dessa forma, as pessoas ainda não desconfiariam de mim. De uma forma que eles ainda me subestimariam se me encontrassem. Além disso, embora eu tenha falhado em atingir meu objetivo, pude usar esse revés como uma experiência de aprendizado. Que nem tudo ocorreu conforme o planejado. Eu estava fadado a enfrentar contratempos aqui e ali. Não havia necessidade de eu ficar pensando sobre esse assunto por mais tempo. Vou me contentar com o que recebo. Nos próximos exames vou me sair melhor. Tudo bem, agora que todos vocês viram a pontuação do exame, gostaria de informar a vocês sobre outra questão importante. Fazendo uma pequena pausa, olhando para todos os alunos da classe, Dona disse lentamente. Trata-se do intercâmbio multiacademia. Ouvindo as últimas palavras de Dona, minha cabeça não pôde deixar de virar em sua direção. Já era dessa vez?